você acredita que as pirâmides do Egito são apenas construções antigas feitas como tumbas, você precisa ouvir isso até o final, porque existe um registro não oficial de uma descoberta feita abaixo da Grande Pirâmide, que nunca foi completamente divulgada ao público e que mudou completamente a percepção de quem esteve lá. Tudo começou quando uma equipe internacional de arqueólogos recebeu uma autorização extremamente restrita para investigar uma anomalia detectada abaixo da estrutura principal da pirâmide. O objetivo inicial era simples: mapear possíveis túneis ou câmaras ainda não catalogadas, algo comum em escavações desse tipo. Mas logo nos primeiros dias ficou claro que aquela anomalia não se encaixava em nada já registrado. Os sensores indicavam uma formação extremamente precisa, com linhas geométricas perfeitas, como se aquela estrutura tivesse sido projetada com um nível de exatidão muito além do esperado para a época. Mesmo com dúvidas, decidiram avançar com a escavação. Conforme o trabalho progredia, começaram a surgir sinais de que algo não estava certo. Equipamentos eletrônicos passaram a falhar sem motivo. Rádios apresentavam interferência e sensores desligavam sozinhos quando se aproximavam daquele ponto específico. No início, tudo foi tratado como problema técnico, mas havia um detalhe estranho. As falhas só aconteciam ali. Depois de dias de escavação contínua, eles finalmente encontraram uma passagem estreita, perfeitamente alinhada, com paredes lisas, sem marcas de ferramenta. Não parecia escavada, parecia moldada. O mais estranho era o som. Não havia eco. Os passos não retornavam, e as vozes eram absorvidas pelas paredes como se o ambiente estivesse anulando qualquer som. Mesmo assim, a equipe decidiu seguir pelo corredor. Conforme avançavam, a temperatura começou a cair e o ar ficou mais pesado. Um dos pesquisadores relatou tontura. Outro disse sentir que estava sendo observado o tempo todo, mas ainda assim continuaram. Após alguns metros, o corredor se abriu para uma câmara ampla, e foi ali que tudo mudou. No centro da sala, havia uma estrutura que não se parecia com nada já encontrado. Não era um sarcófago nem uma estátua. Era uma forma geométrica perfeita, lisa, sem emendas, como se tivesse sido criada de uma única peça. Assim que entraram, os equipamentos começaram a registrar um sinal constante, rítmico, repetitivo. No início, pensaram ser interferência, mas rapidamente perceberam que havia um padrão. Não era aleatório, parecia organizado, quase como um código. Um dos técnicos decidiu gravar. No momento em que o equipamento foi ativado, a estrutura respondeu. Uma vibração começou a se espalhar pelo ambiente. O ar ficou ainda mais denso, e alguns membros da equipe começaram a demonstrar nervosismo, sugerindo que deveriam sair imediatamente, mas outros insistiram em continuar. Foi então que as luzes começaram a falhar, e de repente tudo ficou completamente escuro. Por alguns segundos não havia nada, nem som, nem luz, nem movimento. Era como se o ambiente tivesse sido desligado, até que algo começou. Um som grave surgiu, mas não vinha de fora. Parecia vir de dentro da cabeça deles. Era uma frequência contínua que fazia o corpo vibrar. Alguns caíram no chão, outros tentaram se mover, mas o espaço parecia diferente. Foi nesse momento que o sinal começou a mudar. Deixou de ser um pulso simples e passou a formar padrões mais complexos, como se estivesse respondendo. Um dos pesquisadores começou a agir de forma estranha. Ele olhava fixamente para a estrutura. Ele começou a repetir palavras desconexas, como se estivesse tentando traduzir o que estava ouvindo. A equipe tentou afastá-lo, mas ele não reagia. E então ele disse algo que foi registrado. Ele afirmou que aquilo não era apenas um sinal. Aquilo estava ativo. Poucos segundos depois, ele perdeu a consciência. E foi nesse momento que tudo parou. As luzes voltaram. O som desapareceu. A estrutura ficou imóvel. E a sala parecia menor. Sem entender o que havia acontecido, a equipe decidiu sair imediatamente. Mas ao tentar voltar pelo corredor, perceberam algo impossível. O caminho não era o mesmo. As distâncias estavam diferentes. O espaço parecia distorcido. Mesmo assim, conseguiram encontrar a saída. Quando chegaram à superfície, algo ainda mais estranho foi percebido. Para eles haviam passado poucas horas, mas nos registros externos haviam se passado quase 2 dias. A equipe foi isolada e todos os dados recolhidos. Oficialmente nada foi encontrado, mas parte do material conseguiu ser preservada por um dos técnicos.
Ao analisar o áudio, ele percebeu algo perturbador. O sinal não era apenas repetitivo. Ele possuía estrutura, sequência e parecia evoluir, como se estivesse aprendendo. O técnico compartilhou o material com especialistas e a conclusão foi inquietante. Aquilo parecia uma tentativa de comunicação, mas não uma comunicação comum. Parecia que o sinal estava tentando se ajustar, como se estivesse analisando quem estava ouvindo. Pouco tempo depois, começaram a surgir relatos estranhos entre os membros da equipe. Alguns diziam ouvir o som novamente, principalmente no silêncio. Outros relatavam sensação constante de presença. O pesquisador que havia desmaiado foi o mais afetado. Ele começou a escrever símbolos repetitivos, semelhantes ao sinal. Quando questionado, ele disse algo perturbador. Ele afirmou que o som não havia ficado na câmara. Ele disse que aquilo havia saído com eles e continuava ativo. Dias depois, ele desapareceu, sem deixar rastros. O caso foi encerrado, mas o áudio ainda existe. E quem já ouviu diz a mesma coisa. Quanto mais você escuta, mais parece que o som está tentando responder você. E se isso for verdade, então talvez aquilo nunca tenha estado preso ali. Talvez aquilo estivesse apenas esperando alguém ouvir.